Olá, aluno, beleza pura? Voltamos aqui com o nosso curso aqui de informática. Vamos continuar falando de redes de computadores, né, para o seu curso aí de técnico de informática. E aí vocês não podem esquecer, né? Nós já falamos sobre a parte de hardware da rede, né? Ou seja, falamos do cabeamento estruturado, falamos sobre roteadores, equipamentos de rede, switches, enfim. Então nós falamos da parte física da rede. Agora nós vamos falar da parte lógica, porque a parte física, beleza, é muito importante para a rede? É, claro, mas a parte lógica também. E aí quando a gente fala da parte lógica, nós vamos falar aqui do protocolo, né, dos protocolos, das regras de comunicações que ocorre, como isso ocorre dentro da rede, e depois, logo depois, nós vamos também falar sobre configuração da rede. Então primeiro nós vamos falar, nós já falamos da parte física da rede, agora nós vamos falar da parte lógica, toda a parte conceitual sobre protocolos, e aí depois a gente vem para a parte de botar a mão na massa mesmo, que é a configuração das redes, tudo bem? Então, qual é o nosso tema de hoje? Nós vamos falar sobre, coloca aí, protocolo TCP/IP. Então, em mente, vocês já devem ter uma noção seguinte, que um computador, quando ele está conectado em rede, né, com outro computador, eles têm que ter todo o cabeamento, né, claro, o cabeamento estruturado, todos aqueles componentes que a gente viu de rede, mas eles têm que ter uma regra de comunicação que faça com que esses dois computadores, ou três, ou mais computadores possam se comunicar, possam trocar informações, mesmo que um computador tenha um sistema, o outro tenha um outro sistema operacional, como por exemplo o Linux, o Windows, mesmo que seja um programa diferente, de um fabricante diferente, ou cabos diferentes, placas de redes diferentes, nós temos que ter uma regra de comunicação aqui. E essa regra de comunicação é o que a gente chama de protocolo. E o protocolo que nós vamos aprender nessa aula é o protocolo mais importante, que é o protocolo TCP/IP. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o protocolo TCP/IP ele foi criado, né, para ser usado na internet, então ele foi criado com base na internet, mas hoje ele é usado também em redes locais. E posso afirmar para vocês que hoje ele é o protocolo mais usado em redes locais, devido à sua facilidade, devido à sua popularização na internet, enfim. Então, mesmo que esse protocolo TCP/IP tenha sido criado para a internet, hoje ainda é usado em redes locais, tudo bem? O protocolo TCP/IP, gente, não é só um protocolo como as pessoas pensam, né? Na verdade, isso aqui é uma pilha de protocolos. Ele é um conjunto de vários protocolos. Aqui ele é representado pelo TCP e pelo IP, porque são os dois mais conhecidos dessa pilha. Mas na verdade o protocolo TCP/IP já conta com mais de 50 protocolos, né? E a gente vai aprender aqui os mais importantes dessa pilha de protocolos. Então a primeira coisa que você tem que lembrar que o protocolo TCP/IP foi feito para a internet, mas ele já é usado também, já é usado não, há muito tempo ele já vem sendo usado em redes locais, tá bom? Então, uma vantagem do protocolo TCP/IP em relação a outros é que ele é roteável. Ele trabalha com a ideia de comutação de pacotes. O que é a comutação de pacotes? É quando você tem que enviar uma informação para outro computador aqui, e essa informação ela vai ser fragmentada. Então nós temos uma informação aqui que vai ser dividida em pedaços, esses pedaços vão ser chamados de pacotes, e esses pacotes vão ser enviados. E aí cada pacote desse pode seguir uma rota diferente. Ele não necessariamente precisa seguir a mesma rota do outro. Então vamos dizer que esse pacote seguiu essa rota, esse outro pacote seguiu uma outra rota diferente, né? E esse outro aqui seguiu uma outra rota diferente, vai passando de roteador para roteador, né? Então essa é a ideia do que a gente fala que é roteável. Além da comutação de pacotes, quer dizer que ele vai seguindo rotas diferentes, ele é roteável, beleza? Então isso é uma das vantagens do TCP em relação a outros protocolos. Como por exemplo esse protocolo que nós vamos ver também, que não vai ser tão importante quanto o TCP/IP na nossa prova, que é o protocolo NetBIOS, que não é roteável, ele não é roteável, ele já não tem essa característica de ser roteável. Então, uma das características que traz uma vantagem para o protocolo TCP/IP é que ele é roteável. E a arquitetura dele é aberta. O que é ter a arquitetura aberta? A arquitetura aberta quer dizer exatamente que existe uma documentação, né, uma documentação pública que fala como usar esse protocolo. Então vamos dizer que eu sou um fabricante de placa de rede.
né? Eu sou um fabricante de placa de rede ou um fabricante de um navegador de internet e quero saber como colocar o meu programa como um padrão TCP/IP, que ele possa se comunicar com outros programas na internet, enfim. Então eu vou pegar essa documentação que tem todas as regras, a norma, como utilizar, e vou seguir essa documentação. E essa documentação é aberta, ela está publicada na própria internet para você fazer as consultas. Ah, eu criei um sistema operacional, né? A gente tem o sistema Windows, o sistema Linux, aí vamos dizer que a gente desenvolve um sistema operacional e a gente quer que ele faça esse gerenciamento de conexão com a internet, enfim. Eu abro essa documentação e vejo como implantar esses protocolos e todas essas regras de comunicação nesse meu sistema operacional. Por isso, por ser uma arquitetura aberta, disponível, gratuita para todo mundo usar, que vai dar esse padrão da internet que a gente conhece hoje, esse padrão que interliga redes diferentes no mundo inteiro, por isso que os sistemas operacionais escolhem mesmo o TCP/IP como protocolo ali na comunicação em redes de computadores, enfim. Então, se você analisar o Windows já traz esse suporte para o TCP/IP, porque ele segue essa documentação oficial, o Linux também segue essa documentação oficial, então é isso que popularizou o uso do TCP/IP, a forma dele ser roteável e, além disso, ser uma tecnologia aberta. Esse RFC aí, coloca aí na tela. Vamos lá, RFC é exatamente a documentação que traz todas as regras de como usar esse protocolo TCP/IP. Então no RFC, que vai ser exatamente um documento técnico, um documento oficial, que todo mundo deve seguir esses padrões, ele traz as especificações desses padrões, ele é usado exatamente por fabricante de placa de rede, fabricante de navegadores, sistemas operacionais, programadores, que quando quer saber alguma regra, ele vai e consulta esse documento gigante, né, que nós temos aí, esse documento técnico, tá bom? Então o RFC, quando cai na prova, ele vem de Request for Comments, né, que seria um pedido de comentários, e são vários documentos desenvolvidos por essa instituição aqui, chamado de IETF, né, que vai trabalhar com toda a engenharia, né, a engenharia e regras que trabalham com esses padrões da internet. Então a IETF é que gerencia esses documentos, que escreve mais informações, que muda quando deve mudar, exatamente para estabelecer esse padrão que deve seguir a internet, fazendo com que programas de tipos diferentes, fabricantes de placas de rede de tipo diferente, possam fazer essa comunicação tranquila na internet. Então eu uso o Linux lá em casa, você usa o Windows, a gente se comunica pela internet, porque todos estão de acordo com o RFC, com esse padrão internacional aí que vai mostrar como usar os protocolos do TCP/IP. Aqui, por exemplo, eu tenho o RFC 2616, que é uma parte do documento que fala sobre o protocolo HTTP, né, que fala sobre o protocolo que é usado nos navegadores. Então, se por acaso um dia eu for criar um navegador de internet, um programa de navegação na internet, eu tenho que ler toda essa documentação aqui para saber como é que se usa, né, já que ele fala do protocolo HTTP, que é um dos protocolos dessa pilha chamada de TCP/IP. Então são vantagens essas aí que eu falei para vocês. Vamos lá. O modelo TCP/IP, como eu falei, é uma pilha de protocolos. Ele é dividido em várias camadas. Cada camada tem os seus protocolos, tá? Isso aqui é tudo protocolo, HTTP, FTP, SMTP, DNS, RIP, SNMP, e aí tudo isso aqui é protocolo. E esses protocolos estão divididos em camadas conceituais. Como assim, professor, camadas conceituais? Cada camada tem os seus protocolos. Então, quando eu for desenvolver um navegador de internet, eu tenho que ler toda a documentação que fala da camada de aplicação, porque é a camada de aplicação que traz os protocolos relacionados aos programas, aos serviços, enfim. Então, tudo isso aqui, ó, gente, é o TCP/IP. Ele é dividido em camadas, 4 camadas, cada camada traz seus protocolos. E aí uma camada se comunica com a outra, tá? É como se fosse um fluxo postal do correio. Vamos lá. Veja, como é um fluxo postal do correio? Essa aqui é a pessoa que vai enviar a carta, a encomenda. Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica. Então aqui tem regras nessa camada. Essa aqui é a camada pessoa física,
pessoa jurídica. Então tem regras para enviar uma documentação, tem que ser feita uma declaração do conteúdo, né? Tem que colocar o remetente, o destinatário, então tem regras. Aí ó, é enviado para o correio. Aí lá no correio também tem regras. Cada camada do fluxo postal tem a sua definição, tem os seus envolvidos, tem as suas regras, que vai passando, que chega na alfândega que vai ter as regras. Então é como se fosse assim, ó, se a gente for colocar em modelo de camadas. Nós temos uma camada remetente e destinatário, nós temos uma camada transportador, uma camada alfândega e uma camada distribuição. Por isso que eu estou falando, é um modelo totalmente conceitual. Tá? E aí a informação vai passar, ó. Vamos dizer que esse cara aqui está nos Estados Unidos e quer mandar uma mensagem para essa pessoa que está no Brasil. Então a informação que ele vai mandar vai passar pela camada remetente destinatário, que vão ter todas as regras. Aqui é a carta que ele está mandando, por exemplo. Aí essa carta vai para a camada de baixo, como a camada se comunica com a outra. Aí essa camada de baixo coloca informações necessárias para que quando chegar lá no destino, saiba que a informação veio ali do destinatário. Então, encapsula com mais informações. Aí vai descendo, ó. Cada camada vai ter um conjunto de informações que vão ser anexadas à mensagem. É como assim, ó. Presta atenção. Peguei a carta, eu sou a camada remetente, né? Remetente, eu estou enviando para você. Pego a carta, qual é a minha responsabilidade? Colocar dentro das regras da minha camada. Minha camada diz, escreve a carta, coloca no envelope, coloca o endereço do remetente e o endereço do destinatário. Pronto, minha camada, minha responsabilidade. Passo para a próxima camada, que é o correio local, levo lá para o correio. Aí o correio mete um carimbo, tá vendo? O correio anexa informações que são referentes a ele. Aí ele mete um carimbo, mete um selo, sei lá, e aí manda para outra camada. E aí a outra camada tem outra responsabilidade que vai colocando mais carimbos, mais informações referentes à sua camada. Então bota aí. Por quê? Porque o objetivo final vai ser esse, ó. A informação saiu aqui pequena, vai passando pela alfândega, passa pelo transporte que coloca mais informações e aí envia. Aí vai enviar pelos, vamos dizer assim, as avenidas de comunicação. Aí chega lá na outra transportadora. Quando chegar na outra transportadora, a transportadora consegue ler essas informações aqui. Porque de uma transportadora para outra, as informações estão batendo. Aí a transportadora tira aquelas informações que ela não precisa e passa para a alfândega. Aí a alfândega recebe as informações que veio da outra alfândega, que quando vai para o correio local também tira aquelas informações da alfândega, só fica as informações do correio local, que quando chega para o destinatário, chega só a carta em si. Tá vendo? Isso é o que a gente chama de comunicação entre as camadas. As camadas vão se comunicando, né? Isso só é uma analogia, é claro, mas se tratando do modelo TCP/IP, começa assim. A informação sai da camada de aplicação, passa pelo transporte, passa pela internet, que vai para a rede. Aí vai pelos cabeamentos de rede, chega na outra rede, que vai para a internet, que vai para transporte, que vai para a aplicação. Tá vendo? Então, aqui nós temos o modelo TCP/IP. Você entende que vai passando, uma camada vai falando com a outra, tá? E aí essas camadas vão falando com a outra da seguinte maneira que nós vamos falar aqui. Vamos lá. Veja, eu costumo falar para o aluno que é mais simples de ele entender assim, né? Ó, eu tô aqui e a informação tem que chegar lá para o outro computador. Né? Então vai funcionar baseado no modelo de camadas. Uma camada fala com a outra, né? E aí eu vou fazer a camada assim, ó. Vou fazer ela diferente, vou fazer assim, a camada de aplicação. A camada de aplicação ela é a mais próxima do programa, né? É ela que traz os programas, os softwares, né? A camada de interface com o usuário, né? Então o usuário quando abre um programa aqui, ele está na camada de aplicação. Então aí ele abre o programa e envia o dado. O dado passa pela camada de aplicação, vai para a camada de transporte. Aí chega na camada de transporte, a camada de transporte envia para a camada de internet. Cada camada vai ter a sua função.
e a camada de internet envia para a camada de rede, né, interfaces de rede, para ir pela rede, pelos cabeamentos de rede, para chegar no destinatário. E aí chega no destinatário pela camada de rede, vai subindo até chegar na camada de aplicação, né? Então veja, aqui eu coloquei assim só para você ver o fluxo da informação. A informação, ela vai sendo encapsulada. Como assim, professor? A informação era só isso aqui, né? Imagine que isso aqui é um e-mail que você está enviando, ó. E-mail. Aí o e-mail vem para aqui, para a camada de aplicação, para sair pelo programa, né? O e-mail que você digitou vai sair pelo programa. Aí esse e-mail, o que acontece? Ele vai ter que chegar na camada de transporte. Aí o e-mail era só essa informação, era só um dado, né? Aí a camada de transporte tem que encapsular aqui informações que ela conhece. Tipo, qual é o protocolo de transporte que vai ser colocado? Aí ela coloca informações aqui de controle. Aí a camada de transporte vai ter que enviar essa informação, né? Vai ter que enviar essa informação para outra camada, para a camada de internet. E aí aqui já chegou maior, né? Ó. A informação chegou assim, ó, para a camada de internet, com os controles. Aí a camada de internet coloca as informações de controle também nessa informação, colocando controles próprios da camada. Aí vai para outra camada. Aí chega na outra camada exatamente a informação toda de novo, ó, né? Aqui o pacotinho que saiu primeiro, aqui o pacotão que trouxe as informações do transporte, aqui o pacotão que trouxe as informações da camada de internet, e aí vai virar mais uma outra, ele vai botar mais informações ainda aqui a respeito da camada de rede. Então a informação vai sendo encapsulada. Aí quando envia, né, enviou essa informação, ela está toda padronizada. E quando chega essa informação, chega aqui na camada de rede do destinatário. Né? Chega na camada de rede do destinatário, depois vai passar pela outra camada, pela outra camada, pela outra camada, até chegar de novo na camada de aplicação. Vai chegar na camada de aplicação aqui para o cara pegar a informação aqui no programa. Tá vendo? É tudo dividido em camadas. Então uma camada conversa com a outra, tá? Olha aqui, sai da camada de aplicação como dado. Depois vai encapsulando, vira segmentos. Aí depois a camada de transporte divide em pedaços. Esses pedaços são chamados de pacotes. Aí quando vai para a rede já vai como eletricidade. Tá vendo? Ele vai colocando as informações, aí depois cai no meio físico e aí vai subindo. Tá? Aí chega como energia, vira pacote, depois vira segmento, vira dados para chegar no outro computador. Então é assim que é o modelo TCP/IP, um modelo em camadas. Uma camada vai falando com a outra. Vai ser uma camada falando com a outra descendo e uma camada falando com a outra subindo, porque desce e depois sobe, né? Para chegar nos outros no modelo de camada. Então a camada fala com a outra. Essa comunicação entre camadas é muito importante que vocês saibam como funciona. Vamos falar um pouquinho de cada camada. Bota aí, vamos começar pela camada de aplicação. A função da camada de aplicação é fazer a comunicação entre os programas que estão na camada de aplicação, né, e o protocolo de transporte. Então a gente viu que tem a camada de aplicação e logo depois tem a camada de transporte. Olha aqui, a camada de aplicação e a camada de transporte, ela tem que se comunicar. Então a camada de aplicação, ela fica responsável por fazer essa comunicação. Tudo bem? A comunicação da camada de aplicação se dá por meio de portas, ou seja, portas que nós vamos chamar aqui de protocolos. Então funciona mais ou menos assim. A camada de aplicação, ela tem que falar para a camada de transporte. E a camada de transporte tem que saber o que ela está transportando. Né? Então é a mesma coisa do correio. O correio entrega uma carta para o carteiro. O correio tem que falar, ó, essa carta aqui, ela é só papel. Ó, essa carta aqui, ela tem um relógio ali dentro. Ó, essa carta aqui, ela tem que informar o que tem dentro. Porque senão fica complicado. Então nós vamos ter aqui, ó, a camada de aplicação. E a camada de aplicação tem que avisar para a camada de transporte que tipo de transporte ela vai fazer. Ó, você vai fazer um transporte de uma página HTML.
Ó, você vai fazer um transporte de um arquivo. Ó, você vai fazer um transporte de um e-mail. Então a camada de aplicação, como ela traz o dado aqui, ó, ela traz o dado, e esse dado vai ter que ser enviado para a camada de transporte, ele tem que dizer, junto com esse dado, qual é o tipo de transporte que ele vai fazer. Então ele avisa aqui, ó, você vai fazer um transporte pela porta 80. Aí o que que acontece? O transportador, a camada de transporte recebe a informação aqui, o dado, né, que é o dado chega aqui, aí ela fala, ah, beleza, eu vou fazer o transporte de uma página HTML, porque a porta 80 é referente ao protocolo HTTP. Ah, então eu vou transportar uma página. Então quem vai ser o meu transportador? Aí ela vem aqui, encapsula a informação e fala, ó, o meu transportador, quem vai transportar, ele vai botar aqui as informações de controle, ele vai falar, ó, quem vai transportar vai ser o meu transportador TCP. Porque o transporte pode ser por TCP ou pode ser pelo UDP. Então ele coloca aqui dizendo que o transporte vai ser feito via TCP, porque é confiável, tá? E aí vai, então a camada de aplicação ela tem que dizer para a camada de transporte que tipo de informação ela vai transportar. E isso é por base de portas ou protocolos. E aí qual seria essa porta e qual seria esse protocolo? Vamos lá. Ó, aqui nós temos os protocolos HTTP, SMTP, POP, IMAP, FTP, DNS, Telnet e SSH. Então perceba, cada protocolo desse aqui está na camada de aplicação, beleza? Estão na camada de aplicação esses protocolos. E por quê? Porque eles são associados a serviços e ele tem que avisar para o transportador qual é o tipo de transporte que ele vai fazer, qual é a informação que você vai fazer, né? Quando ele fala que a porta é HTTP, nós estamos falando de um protocolo de acesso a páginas. De acesso a páginas. Páginas que eu chamo de hipertextos. Então, toda vez que você visita uma página, né? Toda vez que você visita uma página, você está aqui, aí você visita uma página na internet, você abre um browser, um navegador, e digita a página lá, você está se comunicando com o servidor aqui. Né? Você está se comunicando com o servidor. E aí você está se comunicando com qual protocolo? HTTP, porta 80. Certo? Então o HTTP ele é para transferir as páginas, ele transfere as páginas que estão aqui, as páginas de hipertexto, e vai carregar na página aqui. Então quando o HTTP, quando a camada de aplicação for avisar para a camada de transporte que é para transportar a página, ele vai avisar, ó, esse transporte aí é de uma página de hipertexto, tá? É de uma página HTML. Se liga, porta 80. Tá bom? Então, cada protocolo da camada de aplicação fala para a camada de transporte que tipo de transporte ele vai fazer, quais são os pacotes que ele vai levar. Tudo bem? Aí nós temos o SMTP, que é para envio de e-mail. Esse aqui é para envio de e-mails. POP é para recebimento de e-mails. IMAP também para recebimento de e-mails. Daqui a pouco eu falo a diferença do POP para o IMAP. FTP é para transferência de dados, transferência de arquivos, Isso aqui eu acho que a maioria de vocês já sabem, né? DNS, ele é um conversor de nomes para IP, ele resolve domínio para IP, daqui a pouco eu vou explicar como é que é isso, domínios em IP. Telnet, acesso remoto, sem criptografia, e SSH, acesso remoto com criptografia. Acesso remoto com criptografia. Então, todos esses protocolos que eu coloquei aqui estão na camada de aplicação e as portas de número 80, 587, 110, 143, 20, 53, 23, 22 podem ser citadas na prova para que vocês entendam, tá? Então, quando a camada de aplicação vai falar com a camada de transporte, né? Aqui está a camada de aplicação, aqui é a camada de transporte. A gente tem dois protocolos de transporte, daqui a pouco nós vamos falar sobre eles,
mas nós temos o TCP e o UDP, são dois protocolos de transporte. Então a camada, eu estou enviando um e-mail aqui, eu estou enviando um e-mail, o e-mail está entrando na camada de aplicação, está aqui o dado, e aí a camada de aplicação tem que falar, transporte, você tem que transportar para mim um e-mail, tá? Aí para ela dizer isso, ela vai colocar o quê? Ela vai colocar na porta 587. Vai falar, ó, é para enviar o e-mail na porta 587. Então, a transporte vai ver o número e vai falar, opa, o transporte é um transporte de e-mail. Aí ela vai pegar esse dado que é o e-mail e vai falar quem é o protocolo de transporte mais que vai fazer o transporte de uma forma significativa. Aí ele vai colocar aqui as informações de controle da camada dele, cada camada tem suas informações, dizendo aqui quem vai transportar. No caso vai ser o TCP, porque garante a entrega do pacote, o UDP não garante a entrega, depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas tá vendo, a camada de aplicação fala com a camada de transporte, definindo qual é o tipo de serviço, qual é o tipo de dado que o transportador vai fazer. Tudo bem? Depois dessa pausa a gente detalha mais esses protocolos aqui da camada de aplicação, daqui a pouco. Voltamos, né? Bota aí na tela, vamos lá continuar. Então eu vou detalhar aqui cada protocolo desse da camada de aplicação. Você que vai fazer a prova tem que saber que esses protocolos são da camada de aplicação. Quando a gente for fazer exercício, você vai entender o porquê. E vamos detalhar aqui alguns. Por exemplo, o HTTP. O HTTP a gente já sabe que é um protocolo de acesso a páginas, né? Quando tiver assim na prova, gente, HTTPS é porque esse S aqui está usando o que a gente chama de SSL/TLS. Que é criptografia na comunicação, tá? Então é só para a gente lembrar desse fator também, que se cair na prova o HTTPS é uma camada a mais de criptografia para garantir a segurança dos dados. E dentro do HTTP também tem uma informação importante, que o HTTP é uma requisição, né? Então ele faz o que a gente chama de request. Request é uma requisição, é assim, né? Você está aqui, né? Você está aqui, e aí você quer acessar a página que está aqui no servidor. Aqui o servidor e tem as páginas HTML. Então, quando você usa o HTTP faz uma requisição, ele faz um request aqui, uma requisição para o servidor responder com a página na tua tela. Isso aqui é feito via HTTP. Ele requisita para receber uma resposta que é a página aqui carregando. E aí, dentro desse request, ou seja, dessa requisição, pode ser uma requisição em GET ou em POST. Né? O GET, ele na verdade está pedindo, né? Olha aqui, GET requisita uma representação do recurso especificado. Requisições usando GET devem apenas recuperar dados. Então, quando você pede para abrir uma página, é um GET. É a parte do request que é o GET, porque está solicitando, está pedindo. O GET é para você pedir aquele dado, recuperar aquele dado. Ó, não deve ter qualquer outro efeito. O único efeito dele é recuperação de dados. Então, quando você pede para abrir uma página, na verdade, é esse comando GET que faz. Ó, quero requisitar que você transporte essa página para o meu computador. Então, está usando o GET. Já o POST é quando você envia dados de formulário. Então, você tem lá para preencher o nome, né, o nome, CPF, aí você vai dar um enviar lá. Clica no botão enviar. Aí você não está requisitando nada, você não está pedindo para abrir nada, você está enviando dados para o servidor. Então, nesse caso do envio é o que a gente chama de POST. Então, você tem que lembrar do GET e do POST do protocolo HTTP. Referente aos protocolos de recebimento, você também tem que tomar cuidado que ele pode cair. Então, vamos dizer aqui que aqui é o meu programa, é o meu computador com um programa cliente de correio eletrônico. Vamos dizer aqui que eu estou com o Outlook, programa cliente de correio eletrônico. E aqui está o meu servidor para armazenar as mensagens que eu recebo. Então, alguém me mandou um e-mail, o e-mail está aqui. Aí eu pego o programa e peço para abrir esse e-mail. Então, aí eu vou ter o POP para receber ou o IMAP, não é isso? SMTP é para envio, POP e IMAP para recebimento. E aí a diferença é o seguinte, se você configurar o protocolo
né? Se você configurar o seu programa de correio eletrônico Outlook pela porta 110, lá na configuração, quer dizer que ele vai usar o POP. E se você configurar a porta de recebimento como 143, quer dizer que ele vai usar o IMAP. E a diferença entre eles é o seguinte, o POP, quando você configura o seu programa de correio eletrônico como POP, ele transfere a mensagem primeiro, transfere, download. Quando a mensagem já está aqui, ó, quando a mensagem já está aqui dentro do teu computador, a mensagem já está aqui, aí ele apaga essa mensagem do servidor e aí você consegue ler o e-mail. Você só lê o e-mail depois que é transferida a mensagem sai daqui, vai para dentro do teu computador, depois dessa transferência que você lê. Por isso que o protocolo POP, ele pode cair na prova assim, protocolo offline. Offline porque ele primeiro transfere, depois você lê. Você lê já a mensagem no teu computador. Diferente do IMAP, que é online. O IMAP não transfere a mensagem. Se você está configurado o seu programa de correio eletrônico como IMAP, ele fica lá, ele lê online, ele não transfere para o teu computador, você lê online. Então nós temos essa diferença entre esses dois protocolos POP e IMAP. Aí, gente, daqueles outros protocolos, tem que lembrar que o FTP, ele usa duas portas. A porta 20 é para transferência dos dados e a porta 21 é para controle. Então você está aqui com um programa de FTP e você quer transferir arquivos para esse servidor. Então primeiro ele usa uma porta para fazer controle. Então ele faz o controle nessa porta, em paralelo a essa outra porta que vai fazer a transferência dos dados. Aqui, ó, a 20 é a transferência dos dados e a 21 controle. Então uma fica controlando e a outra transferindo dados. Por isso que o FTP é eficiente na hora da transferência dos dados. Beleza? O DNS, para quem nunca estudou o DNS, ele funciona assim, ó. Aqui está o servidor que eu quero visitar na internet. Imagine que esse servidor aqui é um servidor web, né? Um servidor web. Então, o servidor web da Americanas. E aí, o IP dele é 72.73.74.17. Beleza? E aí, você quer acessar esse site da Americanas. Só que você não quer digitar o IP. Então, você digita assim, ó. americanas.com.br. Porque ficar decorando IP é difícil. Agora, decorar domínios são nomes, é mais fácil. Então, quando você digita um domínio, você não está entrando em contato direto com o servidor, você está entrando em contato com o DNS. Aí o DNS pega esse domínio aqui, verifica se lá no registro dele está associado a um IP, e aí ele pega e te leva para cá. O DNS, ele pega o domínio, verifica se esse domínio está cadastrado para algum servidor, e se tiver cadastrado, ele verifica quem é o IP do servidor que está cadastrado esse domínio. Aí ele pega esse domínio, converte em IP e te leva para o servidor. Então a função do DNS, são algumas informações importantes, ele resolve domínios em IP. Domínios em IP. Ele converte domínios em IP. E ele trabalha com uma estrutura hierárquica. Aí você fala, como assim estrutura hierárquica? É porque são vários servidores interligados. Tem um servidor raiz, aí servidor raiz ele é ligado ao servidor com, o servidor, vamos botar aqui um servidor diferente aqui, nós vamos ter aqui, vamos colocar assim, aqui é o servidor raiz, né? Aí nós temos ligado ao servidor raiz, nós temos os servidores de países, tipo BR, né? BR, US, JP, aí ligado a cada servidor BR, que é o do Brasil, por exemplo, vai ter o COM, vai ter o org, e assim vai. Então ele é uma estrutura hierárquica. Quando você digita lá estudioaulas.com.br, ele vai descendo a estrutura, ele pega o BR lá no final e fala, opa, é desse servidor aqui que está, é com, opa, é esse servidor aqui. E aí vai descendo na infraestrutura hierárquica. Tá? Uma infraestrutura hierárquica e distribuída, se cair na prova, tá? Depois vocês vão saber mais sobre isso. Uma estrutura hierárquica e distribuída, beleza? Então, voltando ao DNS, a gente falou um pouco, Telnet já falou e SSH já falou. Então, todos esses protocolos que eu citei aqui são protocolos da camada de aplicação, tem que lembrar porque cai na prova, tá bom? Na camada de transporte, como eu falei para vocês, ele é responsável por pegar os dados, né, que vem da camada de aplicação, vai transformar em pacotes
que vai ser repassado para a camada de internet. Então ele transforma em pedaços, ele pega, fragmenta aquela informação, transforma em pedaços e coloca os seus controles ali naqueles pedaços e envia para a camada de baixo, que é a camada de internet, que vai ser responsável por endereçar esses pacotes para mandar para o destino. E dentro do TCP, né, nós temos que lembrar, dentro do TCP não, desculpa, dentro da camada de transportes, nós temos que lembrar que nós temos o TCP e o UDP. Os dois são diferentes, porque senão não existiria os dois, né? O TCP, gente, quando ele estabelece a conexão, ele estabelece uma conexão em 3 etapas. O TCP, ele é assim, ó. Vamos lá, o TCP é a primeira coisa. Ele conecta, né, ele envia uma conexão inicial chamada de SYN, né, para fazer a sincronização entre o cliente e o servidor. Aí o servidor responde, que é o que a gente chama de ACK, e no final ele dá uma última conexão chamada de SYN-ACK. SYN-ACK. Então essa aqui conecta inicial, essa aqui dá uma resposta, essa aqui fecha a conexão. Conectou, aí beleza, aí começa o transporte do pacote. Então o TCP, ele é um protocolo orientado à conexão. O que é ser orientado à conexão? É estabelecer essa conexão em 3 etapas. Estabelece a conexão em 3 etapas. Conexão em 3 etapas. Essas 3 etapas a gente chama de aperto de mão. Aperto de mão em 3 etapas, tá? Aperto de mão em 3 etapas. Que é o que a gente chama de Three-Way Handshake. Three-Way Handshake. Isso é orientado à conexão. Essa orientação à conexão vai garantir que ele entregue o pacote na ordem certa. Garante a entrega do pacote. A entrega do pacote. O pacote vai chegar lá no destino, tá? Então ele faz essa conexão em 3 etapas. Já o UDP, ele não é orientado à conexão. Se ele não é orientado à conexão, ele não estabelece essa comunicação em 3 etapas antes de enviar. Não é orientado à conexão. Por isso, ele não garante a entrega. Ele pode ter erros na entrega, perda de pacotes, problemas ali na comunicação. Não garante. Não garante a entrega. Ele é um transportador, mas para dados que não precisam da garantia da entrega. Ele é rápido. Ele é mais rápido porque ele não tem essa conexão anterior. Tá? Mas ele vai ser usado em serviços que precisam de velocidade e não de garantia da entrega. E o TCP mais para garantia de entrega. Então, eu vou ser sincero com vocês. A maioria daqueles protocolos que nós vimos usa TCP como transportador. E o UDP é mais para videoconferência, né? Às vezes, uma rádio online em tempo real, enfim. Eu até coloquei alguns exemplos aqui, ó. Vamos lá, voltando na ideia, ó, eu coloquei aqui, ó, enquanto o UDP é tipicamente usado na transmissão de informações de controle de dados em streaming. Então aqui é mais para videoconferência, né? Videoconferência, rádio online. Mas tem um daqueles protocolos que usa o UDP, e aí você tem que saber porque isso aqui é fácil em cair na prova. Ou seja, desses protocolos aqui, da camada de aplicação, só tem um que usa o UDP como transportador. Porque lembra, vai passar pela camada de aplicação, vai escolher qual é a porta do serviço e quando chegar aqui no transporte, ele fragmenta em pacotes e escolhe qual é o transportador para aquele tipo de informação. Então o HTTP, né, tem que garantir a entrega dos pacotes da página? Sim. Ó, tudo isso aqui ó, usa o TCP, porque tem que garantir a entrega das informações. Não pode perder pacotes. O único que usa o DP aqui é o DNS. O DNS é o único desses aqui que usa o DP como transportador. Então, quando chegar na camada de transporte e for a porta 53, ele vai falar, opa, para essa porta eu posso usar o DP, porque eu não preciso garantir a entrega do pacote. Aí você fala, professor, no DNS se perder pacote, o que acontece? Acontece que muitas vezes acontece e você não percebe. Você percebe, mas você agora vai entender. Vamos aqui, aqui está o servidor. Aqui está o servidor web, né? Servidor web. Esse servidor tem o IP 771462. Pronto, esse é o IP do servidor.
e aí você está aqui, né, no seu computadorzinho. Aí você digita lá uol.com.br, você digitou um domínio, certo? Você digitou um domínio. Beleza? Então, se é um domínio, você está entrando em contato com quem aqui? Com o DNS. E o DNS vai fazer o quê? Te levar para cá, porque vai converter o domínio em IP. Beleza. Nessas comunicações aqui, entre o DNS, o UDP vai ser usado aqui. O UDP aqui também. Né? Tanto na ida, quanto na volta. Porque quando você pede para ele fazer a resolução, ele depois tem que te dar uma resposta aqui, né? Ele vai te dar uma resposta. E muitas vezes, quando ele dá essa resposta, o UDP, quando ele vai transportar a página para você, você não acha a página. Na verdade, a página não chega. Não chega por quê? Porque você digitou o endereço, uol.com.br, deu um enter, pá! Não conseguiu comunicação com o DNS. Por quê? Porque perdeu o pacote. Então, o pacote de requisição para que o DNS fizesse a tradução não ocorreu. Olha aqui na tela. Não ocorreu aqui, ó. Quando você digitou uol.com.br, perdeu o pacote bem aqui, ó. Aí ele não conseguiu falar com o DNS. Aí não abriu a página. É como se ele não encontrasse essa página aqui. Aí você fala, uai, mas eu digitei o endereço bonitinho. Aí tu clica lá na frente do endereço, dá um enter, aí ele vai e traz a página. Ou seja, por causa do UDP pode ter falha de comunicação aqui ou aqui, ó. Tanto nesses dois lugares aqui. E aí você não consegue abrir a página. Tudo bem? Então, daqueles protocolos, o único que não usa o TCP daqueles lá que eu falei, que usa o DP, é o protocolo DNS. Tem que lembrar disso. O protocolo DNS usa o DP. Tudo bem? Beleza? Então, matamos aqui uma parte importante, que foi a camada de aplicação e a de transporte, que é a que mais cai na prova. Então, você já está bem ciente que as camadas se comunicam, né? Aqui está a camada de aplicação, só para a gente revisar aqui. Aqui está a camada de transporte, né? E você, depois aqui agora, nós vamos falar da camada de internet. Então, aqui também está a camada de internet. Então, a informação sai daqui. É um e-mail. O e-mail vai ser enviado. Então, a camada de aplicação vai falar transporte, porta 587, tá? SMTP. Aí o transporte recebe o e-mail aqui, fragmenta em pedaços e coloca quem vai ser o transportador desses pacotes. Aí manda esses pacotes para a camada de internet, manda para a internet. Tá vendo? Então a camada de aplicação aqui falou qual é o protocolo de aplicação, tipo de informação. A camada de transporte anexa aqui fala, ó, é o TCP que vai enviar. Então ele já joga aqui falando quem é o TCP e já manda para a internet para endereçar essas informações. A camada de internet, ela tem essa função, ó. Beleza? Ó, na transmissão de um dado, o pacote de dados recebido da camada TCP é dividido em pacotes chamados de datagramas. Os datagramas são enviados para a camada de interface com a rede, tá? Que é para a camada de baixo. Beleza? Essa camada, que é a camada de internet, ó, não verifica se os datagramas chegaram ao destino. Quem faz essa verificação é o TCP, para garantir a entrega do pacote, tá? E aí você tem que lembrar uma coisa, camada de internet, ela é responsável por endereçamento, camada de internet é responsável por endereçamento, roteamento, porque é ele que vai definir a rota, por onde vai, roteamento, que até coloquei aqui, ó, roteamento, beleza? Porque ele tem que definir como é que vai chegar essas informações naquele tal endereço. Tá? Então, os pacotes são endereçados e roteados para que eles realmente cheguem de uma melhor maneira possível. E aí a gente já falou, os pacotes podem seguir caminhos diferentes, tá bom? E aí esses aqui são os protocolos da camada de internet, ó, IP, ICMP, ARP, RARP, que nós vamos falar aí no próximo vídeo desses protocolos. Olá, voltamos, né? Vamos falar aqui então dos protocolos da camada de internet. Bota aí. A gente já falou dos protocolos da camada de aplicação, de transporte, vamos para a camada que é responsável pelo roteamento, né, dos pacotes, receber os pacotes ali,
né? Fragmentou a informação, agora vai rotear, vai enviar para onde que deve ser enviada. E para isso tem que endereçar. O protocolo IP, com certeza, é o protocolo mais importante, né, desse roteamento, porque é ele que realmente faz o endereçamento e a localização dos computadores para onde que vai chegar essa informação, tudo bem? Então, nós temos o endereçamento IPv4 e o endereçamento IPv6. Esse IPv4 ele é formado por 4 números. A gente chama de IP versão 4, tá? Mas não quer dizer que é 4 números porque é V4 não, tá? É porque a versão 4 traz 4 números. E esses números vão variar de 0 a 255 em decimais, tá? É o que a gente chama de linguagem decimal, que é a linguagem que a gente conhece mesmo na escola. Ou seja, seria um número assim, ó. 172.70.74.65. Isso é um IPv4, tá? Então o IPv4 ele é um número com quatro partes, ele é um endereço com 4 partes, com 4 números, que variam de 0 a 255. Esses números, quando eles são colocados na linguagem binária, gente, eles ficam assim, ó. Isso aqui é uma linguagem decimal, né? Linguagem decimal. E aí, quando transformado na linguagem do computador, nós temos 8 bits aqui, 8 bits, 8 bits, 8 bits. Então, quer dizer que esse número ele vai variar no máximo 8 bits cada casa. Por isso que só chega até 255, tá? Por isso que chega só a 255. Se você botar 2, porque aqui varia entre 0 e 1, né? Varia entre 0 e 1. Então, se você botar aqui 2 elevado a 8, vai ficar no máximo 256, né? Porque começa, né? 255 mesmo, 255. 256, né? 256 posições, mas vai do 0 até o 255. Então, por isso que fica no máximo até do número 255 quando você transforma aí na linguagem decimal. Então, a gente tem que saber que vai variar até 255 e é um número que tem 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui, que forma um número de 32 bits no máximo. 32 bits no máximo, porque a gente soma todos aqui vai dar 32. E na prova pode cair que é um número que tem 4 octetos. 4 octetos. 4 octetos quer dizer que 4 conjuntos de 8 bits. 4 octetos. Tá? Então, esse é um número IPv4. Então, se você pegar o IPv4, então aqui ele tem 32 bits. Se você coloca 2 elevado a 32, você vai saber quantos computadores pode endereçar, que é em torno de 4 bilhões de endereços podem ser formados aqui. Em torno de 4 bilhões. Beleza? Mais do que 4 bilhões, aproximadamente 4 bilhões. E aí o que aconteceu com o tempo? Esse negócio de redes locais, internet, a internet cresceu, né, para também virar lojas virtuais, comércio eletrônico, e as pessoas começaram a usar celular, televisão, tudo para conectar a internet, e aí esse tipo de endereçamento não funciona mais na internet sozinho, ele não consegue endereçar a quantidade que a internet precisa hoje. Por isso criaram o IPv6, que tem 128 bits e trabalha com 8 números em hexadecimal. Então aqui já é uma linguagem hexadecimal, que é aquela linguagem que vai variar do 0 até a letra F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí A, B, C, D, E, F, ele vai misturar com números. Esse aqui é um IPv6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números separados por 2 pontos e em hexadecimal, né, que vai do 0 até a letra F. E se a gente for pegar esse número todo, nós vamos ter 16 bits aqui, 16 bits aqui, 16 bits aqui, se for transformar em linguagem binária, 16 bits aqui, 16 bits aqui, 16 bits aqui e 16 bits aqui, certo? Você tem 16 bits em tudo, então você tem um número aí de 128 bits. E aí a gente tem um endereçamento muito grande, né? Um endereçamento que dizem aí que pode chegar ao IPv6, né? Eu acho que eu nem coloquei aqui, mas o IPv6 vai dar um número gigantesco, né? Se a gente for botar aí 2 elevado a 128, deixa eu ver se o Excel consegue fazer isso aqui. Eu acho que nem o Excel consegue, vamos lá. 2 elevado a 128, vai dar um número que eu não sei nem falar, quer ver? 2 potência de 128, deixa eu ver se o Excel dá. Ó, dá um número científico aí, tá vendo?
Nem o Excel vai te dar um número real aqui, um número científico. Deixa eu ver se eu consigo formatar como número aqui. Sem ser científico, número geral. Olha aí o número. Lê aí para mim, quantos computadores dá para endereçar? Eu nem sei o que quer dizer esse número, tá? Então é muito, mas muito endereço que pode ser formado pelo IPv6. E aí trouxe várias vantagens, né, o IPv6. Uma das vantagens foi exatamente essa grande quantidade de IPs que pode ser gerados, aí você não precisa, por exemplo, ficar fazendo gato com o IPv4. Depois nós vamos entender o que é o protocolo NAT. O NAT é como se fosse trabalhar com um IP só para várias máquinas, né? E isso que fez o IPv4 se manter ainda. E o IPv6 hoje já não precisa mais disso, porque tem muito endereço para usar no IPv6. O IPv6 também trouxe uma vantagem, gente, que é exatamente o cabeçalho do pacote. Então, quando um pacote é endereçado com IPv4, né, todo pacote ele tem o corpo, né, e tem o cabeçalho aqui em cima, que é o que ele chama de reader aqui. Tem um cabeçalho. No cabeçalho é que vão as informações de controle e roteamento do pacote. Então, no cabeçalho é que vão as informações das rotas que deve perseguir e assim por diante. Endereço de destino, endereço de origem. Então, é no cabeçalho. Então, aqui é o cabeçalho do IPv4 e aqui é o cabeçalho do IPv6, ó. Cabeçalho do IPv6. Então, aqui tem todas as informações do pacote, a não ser o corpo que traz os dados do pacote. E aí, o que nós temos de diferente? Você vai ver que o IPv6 tem menos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha aí. Então, o cabeçalho do IPv6 veio menor, né? Então, ele trouxe menos informações. Se ele traz menos informações, quer dizer que o roteador, que a gente aprendeu lá, que é equipamento de rede que trabalha com os pacotes, é o roteador que vai rotear, vai dizer para onde que vai, qual rota que vai. O roteador lê o pacote, aí ele vai usar menos recursos, né? Vai exigir menos recursos do roteador, então vai ser algo mais vamos dizer assim, melhor para o fabricante do roteador, enfim. Então, o que eu quero que você lembre são essas informações aqui, ó. Nós tivemos a redução e simplificação do cabeçalho do protocolo, tá? Dos pacotes. O IPv6 ele teve essa redução em relação ao IPv4. Isso faz com que, ó, o processamento dos roteadores seja menor, melhorando o desempenho das redes de comunicação. Então, o IPv6 tem tudo isso aí de bom, ó. Manteve essas duas versões, ó, novo campo, aqui não utilizado no IPv6, ó, são os vermelhos, não são utilizados no IPv6, e aqui é nome e posições trocados. O nome TTL, ó, esse TTL aqui, que é muito importante para o pacote, é muito importante também para a prova, foi mudado por esse aqui, ó, limite de salto. Então, TTL, que quer dizer Time to Live, ou seja, o tempo de vida do pacote, aqui vem a informação de quanto tempo o pacote pode percorrer na rede. Então vamos dizer que aqui está o seu computador e aí tem um computador lá nos Estados Unidos. E aí você está na internet aqui, você está no Brasil. Aí você envia uma informação para esse computador dos Estados Unidos. Então aqui está o pacotezinho, né? Que vai seguir diversas rotas, né? Roteadores aqui, os roteadores, até chegar no destino. Então, quando esse pacote sai daqui da origem, ele sai com TTL no cabeçalho, que é o tempo de vida dele. E aí esse tempo de vida é o seguinte, é o tanto de tempo que ele pode percorrer até chegar lá no destino. Então, vamos dizer que o TTL seja de 30 segundos. Então, ele tem 30 segundos para chegar lá. Se ele não chegar, para não ficar um monte de pacote trafegando na rede aí sem chegar, a rede vai e destrói o pacote, tá? Vai destruir o pacote porque ele tem um tempo de vida, ele é destruído, tá? Então o TTL, que era no IPv4, TTL no IPv4, foi mudado pelo limite de saltos. Eles mudaram isso aí e colocaram o limite de salto. O que é um salto? É quando passa de um roteador para outro. Então vamos dizer que o limite de salto é 2, quando passou de 2 roteadores, aí ele já... né, ele se destrói. Os dois têm o mesmo objetivo, mas você tem que lembrar que o TTL é no IPv4, não é no IPv6, pode cair isso aí na prova, tá bom? Então, isso são diferenças aí do IPv4 para o IPv6, muito importante para a prova. Vamos para cá. O protocolo ARP, que também faz parte da camada de internet, protocolo ARP e o protocolo que é a reversão do ARP, que é o RARP, né, que é o contrário. Esse protocolo ARP-RARP,
ele tem uma função muito importante dentro do nosso computador. Depois nós vamos ler aqui, mas vamos entender. Todo computador na rede, ele pode ter um endereço IP. O endereço IP é um endereço lógico da rede, né? Um endereço lógico. Quer dizer que ele não vem, o computador não vem de fábrica com IP. Quem coloca o IP é quem configura essa rede, que vocês vão ver como é que é essa configuração em outra parte da matéria. Então o IP ele é um endereço lógico. Já o MAC ele é um endereço físico da rede. Por que ele é chamado de endereço físico? Porque ele já vem na placa de rede. Todo computador tem uma placa de rede. Aí tem a placa de rede, né? A placa de rede vem um chip, esse chipzinho aqui da placa de rede é uma memória ROM. E dentro dessa memória ROM vem exatamente o que? O endereço MAC, para ninguém poder alterar, porque já que vem numa memória ROM e a memória ROM vocês aprenderam que é somente leitura, se ela é somente leitura, quer dizer que ninguém pode apagar, né? Então, toda placa de rede tem um endereço MAC address único, um endereço MAC único, tudo bem? Que não pode ser modificado, não pode ser alterado, vem num chip de memória ROM da placa de rede, não pode ser modificado. Tá? E esse endereço MAC ele tem 48 bits, ele é um endereço hexadecimal também, mas de 48 bits, ele é mais ou menos assim, ó, 7A, 20, 30, 40, 70, B, BA, olha aí, esse é o endereço MAC address, ou seja, um endereço MAC. Ó, esses três primeiros números representam o fabricante da placa de rede. Aqui representa o fabricante da placa de rede. E esse aqui é o produto, ou seja, a placa. Então, nunca uma placa vai ter um endereço igual a outra. Sempre um endereço diferente. Por quê? Porque o fabricante tem o seu endereço e o produto tem o seu endereço. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de endereço MAC. Então, dentro de uma rede interna, a gente tem que ter essa conversa dentro da rede interna. A rede interna pode ter o uso do protocolo IP e pode ser o uso do endereço MAC, né? Então ele pode estar sendo uma rede interna que trabalha com TCP/IP e tem os endereços MACs das placas de rede. Então como é que funciona essa comunicação aí? Para que funcione bonitinho. É o que eu vou explicar agora. Vamos lá. Imagine que aqui é um computador, uma estação de trabalho dessa rede. Uma estação de trabalho dessa rede. E aqui é o servidor, um servidor que armazena páginas. Então aqui é um servidor web. Servidor web que armazena páginas. Beleza? Essa estação aqui, o cara abriu um navegador de internet, então ele abriu aqui um navegador de internet, e lá no navegador de internet ele digitou o IP 178.70.20.40. Vamos dizer que é o IP em vez do domínio. Se fosse o domínio também ia ter a conversão, você já sabe. Mas vamos dizer que ele pediu, ó, abra a página que está dentro desse computador 178.70.20.40. Que é esse computador aqui, vamos imaginar. Esse computadorzinho aqui. Beleza? Então imagine que esse é o IP. Só que como esse computador não sabe ainda que o IP desse computador aqui é esse, porque ele está chegando na rede agora, ele não conhece, aí é que vai ter que existir uma ajuda para ele. Então, quando ele digitar aqui 178.70.20.40, o que acontece? Esse computador aqui gera um pacote para jogar dentro da rede Ethernet, que é nessa rede aqui de cabeamento, essa rede Ethernet. Esse pacote aqui, que vai ter, né, vai ter que ser enviado para essa rede, nesse pacote vai ter um cabeçalho, e nesse cabeçalho do pacote vai estar assim, ó, endereço de origem, endereço destino, no cabeçalho. Todo cabeçalho de pacote tem endereço de origem. O endereço de origem vai pegar o MAC address, address desse computador aqui. Imagine que o MAC address dele é 77.20.21.32.7. Pronto, esse é o MAC address desse computador aqui, tá? Ele não sabe quem é o computador com esse IP. Você digitou lá e a rede tem que se virar para saber quem é esse computador dentro da rede. Então, um pacotezinho chamado de pacote Ethernet, porque está trabalhando na rede, traz o endereço de origem
e o endereço de destino ele não sabe. Então, o que, que vai acontecer aqui? Ele vai jogar um endereço assim, ó, um endereço MAC assim, que é o que a gente chama de endereço MAC de broadcast. Endereço MAC de broadcast, que é o último endereço da rede. O último é o F, né? Porque vai do 0 ao F, então F, esse que é o último endereço. Então, quando o seu computador mandar esse pacotezinho com o endereço de origem, que é o endereço MAC dele, e o endereço do destino é o endereço de broadcast, quando chegar no switch da rede, esse pacote, o switch vai entender, é para enviar esse pacote para todo mundo. Ele vai enviar para todo mundo da rede e o pacotezinho vai chegar, consequentemente, para esse computador aqui. Certo? Enviou para 100 computadores e chegou para esse aqui. Quando chega o pacote para ele, chega esse pacote Ethernet, porque chegou para todo mundo, não chegou só para ele, chegou para todo mundo, esse pacote Ethernet aí, né? Com o endereço de origem, vai estar lá o 77, 20, 21, 30, 2 e 7, vai estar lá, né? E vai ter o endereço FFF, que era para todo mundo na rede. Aí esse computador aqui vai usar o protocolo ARP para abrir esse pacote e dentro do pacote vai estar assim, ó. Dentro do pacote vai ter um outro pacote e dentro do outro pacote vai estar o endereço MAC de quem está enviando o pacote, que é esse aqui, 21, 30, 2 e 7. Vai estar aqui. E vai estar escrito assim, quem tem o endereço IP 178.70.20.40? Quem tem? Fale comigo. Então esse pacotezinho aqui estava dentro do pacote Ethernet. Quando chegou o Ethernet para todas as máquinas abriram esse pacote. E aí dentro do pacote tinha uma mensagem. Quem tem o endereço IP 178? Que eu não sei quem tem esse endereço. Essa máquina vai falar, opa, esse endereço é meu. E vai responder. Quando ela responder, esse computador aqui vai falar, opa, é você mesmo que eu quero me comunicar. E aí estabelece essa comunicação. Então, como esse IP é um endereço lógico da rede, esse computador ainda não sabe quem tem esse IP dentro da rede. Então, o protocolo ARP é para fazer essa conversão, para fazer essa comunicação. Por isso que eu coloquei, ó, o ARP é um protocolo de resolução de endereço, é o responsável por aprender qual é o endereço MAC de um computador que tem um dado endereço IP. E o RARP é o contrário, ó. Faz o contrário, ou seja, ele é responsável por descobrir qual é o endereço IP de um computador que tem um determinado endereço MAC. Então, o ARP é uma coisa, é quando você pergunta quem é o endereço IP para um determinado computador, e o outro é o contrário, tá? Então, aqui tem um outro desenho também, ó. Beleza? O computador está perguntando, ó, perguntando quem é que tem esse IP, né? E o outro computador vai responder, ó. Quem é esse que do endereço MAC, Então, o que o ARP faz? O ARP, para você não confundir na prova, eu já sei como é que isso aí vai cair na prova, você tem que lembrar esse trio aqui. Primeiro, DNS. O que o DNS faz? É um protocolo de resolução de nomes? Sim. Resolve IP em domínio. Ou vice-versa, em domínio em IP. Vice-versa. E o ARP resolve também endereços? Sim. Ele resolve nomes? Também. Ele resolve o quê? Não é nomes, na verdade. Ele resolve o quê em relação à resolução de endereços? Ele resolve o quê na resolução de endereços? Ele pega, ó, ele é responsável por aprender o endereço MAC de um computador que tem um dado endereço IP. Então, ele pega o IP e converte em MAC. Ele pega o IP e converte em MAC. Ele tem o IP e precisa descobrir qual é o endereço MAC desse computador que tem esse determinado IP. E o RARP é o contrário. O RARP tem o endereço MAC e quer descobrir qual é o endereço IP. É o contrário. Ele pega o MAC e quer descobrir quem é o IP daquele computador na rede. Então, um computador ele pode ter dois endereços. Um computador ele pode ter dois endereços. Ele pode ter um endereço IP e o endereço MAC.
quem procura o endereço MAC pelo IP é o HARP. Quem procura o endereço IP pelo MAC é o HARP. Então, tem que lembrar dessas definições, que é o que pode cair a respeito desses endereços, tá bom? Claro, ficou meio bagunçado aqui, mas é isso. O ICMP, que é o outro protocolo também da camada de internet, gente, ele é responsável por mensagens, por isso que é ICMP, porque é Internet Control Message Protocol. Ou seja, se algum erro de roteamento, a gente já sabe que o IP faz roteamento, faz o endereçamento, qualquer erro que ocorrer nesse roteamento, nesse endereçamento, como por exemplo o estouro do TTL, né? Que estoura o TTL e explode o pacote, o tempo de vida do pacote, que destrói. Qualquer tipo de erro é esse protocolo aqui, que é um subprotocolo do IP, ele está acima ali do IP, mas ele está dentro do protocolo IP, porque vai dentro dos pacotes, né? Ele manda uma mensagem para você que tem algum tipo de problema, tudo bem? Então, ó, ele opera enviando mensagem de erro para o transmissor quando algum pacote encontra um problema na transmissão. Então, aqui eu coloquei alguns problemas que ele pode acusar, ó. Falha nas linhas de comunicação, os cabeamentos podem estar com problema, máquina de destino está desconectada, ou seja, está desligada, o TTL expirou, né? O gateway intermediário congestionado, que é o gateway, o roteador, pode estar congestionado, então ele vai dando mensagens. Então aqui, ó, deu um erro no time to live, ele vai lá e dá uma mensagem para o computador, ó, o pacote expirou, o pacote, né? Então, ele faz exatamente essa comunicação. Aí aqui eu coloquei, ó, quando cair na tua prova o comando ping é um comando para teste, né? Ele testa uma conexão de um computador com o outro. Então aqui o comando ping, ele enviou 4 pacotes, ó, 4 pacotes para receber uma resposta. Aí ele recebeu 4 pacotes. Então esse comando ping aqui usa o protocolo ICMP, tá? O ICMP, ele é usado aqui no comando ping. E aqui é quando o ICMP, ó, não encontrou o host de destino, ó, esgotado o limite. Aqui enviou 4 e perdeu 4. Mas o que eu quero que você foque é, falou na prova comando ping, é um comando de teste de conexão entre estações. E o resultado desse comando é o ICMP que traz essas respostas. Outro do ICMP é o tracert. Esse tracert é para mostrar quantos saltos dá até você chegar no destino. Então aqui, ó, rastreamento de rota. Depois vocês vão aprender um pouco mais isso na parte de roteamento, ó. Aí eu estou rastreando quantos saltos vão chegar lá, ó. Máximo 30 saltos. Aqui teve 14 saltos. Foi pulando de um para o outro, 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 de um para o outro. Vários saltos, ó. Beleza? Até chegar no destino. Então esse tracert também faz parte dos ICMP, tá bom? Então matamos mais aqui, nós vimos os protocolos da camada de internet, já vimos a aplicação, vimos o transporte, vimos internet, depois nós vamos falar da camada de interface de rede, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, voltamos, vamos falar da camada de interface de rede ou só rede, bota aí na tela. Essa última camada vai ser responsável por enviar o datagrama, né? Ou seja, o pacote ele pode ser chamado de datagrama também na prova, que é recebido pela camada de internet, né? E aí manda para aquela rede, para a parte mesmo física da rede, os cabeamentos, enfim. Então o que acontece? A gente viu tudo isso aqui, ó. Sai o dado da camada de aplicação, vai o dado para a camada de transporte. A camada de transporte coloca informações nesse dado, como o cabeçalho, TCP e UDP, dizendo qual é o transportador desse dado. A camada de aplicação já disse, ó, eu quero transportar pela porta 80. Então ele já sabe que é uma página, aí a camada de transporte vai pegar esse dado, vai colocar um cabeçalho dizendo que o TCP é mais viável para levar esse dado. Separa em pacotes, os pacotes são enviados para a camada de baixo, que é a camada de internet. Camada de internet vê qual é o transportador TCP e fala, vamos
implantar um protocolo, um cabeçalho IP para dizer, né, qual é o endereço de origem, endereço de destino e qual é a rota. O IP vai dizer o roteamento, por onde que deve ir para chegar no seu destino. Aí esse dado é enviado para a camada de rede, que já sabe qual é o transportador, já sabe qual é o endereço para onde enviar, e aí ele vai inserir um cabeçalho de controle, esse LLC é um cabeçalho de controle dele mesmo, e vai colocar o cabeçalho MAC, dizer para qual computador, né, qual o computador, o endereço MAC, qual o computador que vai receber essa informação, tá bom? Então, a gente já sabe isso aqui. Essa conversão aqui do endereço IP para o endereço MAC, para descobrir qual é o MAC relacionado ao IP, a gente já viu que o protocolo que faz isso é o ARP, né, que faz essa localização. Beleza? Então, a gente está nessa camada aqui de rede. E aí a gente já vê que a informação vai chegar no destino com esse cabeçalho MAC, tá bom? Então vamos fazer algumas questões para a gente entender, né, como funciona isso aí na hora da prova. Olha lá, o protocolo TCP possui uma série de camadas que segmentam as funções de trabalho nesse protocolo. Divide em cada camada funções. A esse respeito, se o protocolo SMTP for consumido, deverá operar na camada de quê? SMTP está na camada de quê? Camada de aplicação. Questão número 2. A arquitetura do protocolo TCP apresenta uma série de capacidades para a comunicação entre computadores, uma das quais ocorre quando se utiliza o serviço de e-mail. Então, o serviço de e-mail para enviar e receber e-mails. Quando eu uso o serviço de e-mail, estou usando a camada de aplicação, né? Que vai se comunicar com a outra camada. E aí ele quer saber o que vai acontecer. Trabalhar de forma não orientada a objetos, ou não orientada à conexão. Se a gente está usando e-mail, né, a gente está usando SMTP para enviar e POP e MAP para receber. E a gente sabe que esses protocolos precisam da garantia da entrega. Então não vai trabalhar de forma não orientada, vai trabalhar de forma orientada pelo TCP, que garante a entrega do pacote. Tem compromisso com o pacote. Tem compromisso com o pacote, garante a entrega do pacote. Estabelecer uma conexão antes de enviar os dados. Pode ser essa aí. Por quê? Porque o SMTP, a camada de aplicação, né, beleza? Vai dizer para a camada de baixo, que é a camada de transporte. Qual é o tipo de dado? E-mail, filho. E-mail, porta 587. Porta 143, sei lá. Aí ele vai falar, opa, vou escolher o TCP para transportar. Aí o TCP estabelece uma conexão antes de enviar os pacotes. Controlar a integridade, tem nada a ver. Enviar dados imediatos, tem nada a ver. Agregar criptografia, tem nada a ver. A resposta é a letra B. 3. Uma mensagem de requisição do protocolo HTTP, ou seja, o HTTP Request, deve incluir uma operação, ou seja, um método que se deseja que o servidor execute. Na situação em que o cliente requisita, ele faz um request ao servidor o armazenamento de um relatório, direcionado especificamente para um grupo de trabalho. Deve-se utilizar qual desses aí? Vamos lá. Veja, o armazenamento de um relatório. O que é um relatório? Um relatório são textos. Ele não solicita a abertura de uma página, o recebimento de um arquivo, ele envia um relatório para ser armazenado. Então, nesse caso, gente, não é GET. GET é quando você traz. Eu quero abrir uma página. Aí é GET, porque a página vai vir pelo protocolo HTTP. No caso, ele vai enviar o relatório. Então, no caso, é POST. 4. Roteamento e endereçamento são atribuições da camada de internet no modelo de referência. Camada de internet trabalha com roteamento? Sim. Endereçamento também? Sim. Questão correta. 5. O envio de uma mensagem eletrônica que contenha texto. Então, está mandando um e-mail que contém texto. E um arquivo anexado é realizado mediante 2 protocolos. SMTP para o texto e FTP para o arquivo. Nada a ver. Galera, FTP é transferência de arquivo. Por e-mail? Não. E-mail é uma coisa. FTP é outra coisa. Então, quando falar e-mail, SMTP para enviar, POP e MAP para receber, independente se tem arquivo anexo ou não. Tudo bem? Bota aí, era um peguinho. Questão 6.
O SNMP, que a gente não viu, mas eu vou colocar aqui o que o SNMP faz. Ele faz uma gerência de rede. Né? Esse protocolo ele também está na camada de aplicação, tá? Mas ele é usado para gerência de redes. Às vezes você quer saber se a rede está com algum problema, e aí você não quer chegar lá no computador e conectar um cabo e botar um laptop lá para testar o computador. Você faz tudo pela rede. E esse protocolo permite isso. Então ele fala que é um protocolo da pilha TCP/IP, beleza. Permite o acesso a informações estatísticas e ativos de rede, beleza, porque é para gerência. Por exemplo, o estado das interfaces de um roteador, o volume de tráfego e a saída e a quantidade de pacotes descartados. Questão correta. Você vai lembrar que SNMP faz parte da camada de aplicação também. Ele vai fazer parte aqui da camada de aplicação e vai trabalhar com todas as ferramentas de interfaces ou de gerência de redes. 7. O TCP é o protocolo orientado a conexões, beleza, orientado a conexões, confiável, que permite um fluxo de dados entre duas máquinas conectadas em uma rede, seja entregue sem erros, correto, garante a entrega do pacote. O endereço IPv6 tem 128 bits e é formado por dígitos hexadecimais de 0 a F, divididos em 4 grupos de 32, não. Aqui são 8 grupos de 16 bits cada um. 9. Como é orientada a conexão, o protocolo TCP/IP estabelece uma conexão para posteriormente enviar os dados. Beleza? No processo de estabelecimento da conexão, que é aquele, ó, SYN, SYNAC, ACK, né? Aquele estabelecimento de conexão, SYN, SYNAC e ACK, para fechar a conexão. Beleza? Eu acho que eu até falei isso aqui, deixa eu até voltar aqui. Eu acho que eu coloquei, vamos lá, vamos voltar aqui, só para lembrar, só para ter, vamos lá. Aqui tá errado, ó, aqui que eu tinha feito naquela hora. 3 etapas, SYN, SYNAC, ACK, beleza? SYN, SYNAC e ACK, beleza? E aí, esse estabelecimento da conexão em 3 etapas, vocês têm que lembrar, porque caiu nessa questão exatamente tudo que você tinha que saber. Olha ali, vamos voltar nela, ó. SYN, SYNAC e ACK. Aí ele fala, ó, no processo de estabelecimento de uma conexão, conhecido como Three-Way Handshake, aperto de mão em 3 etapas, são enviados flags. Flags são, não vou dizer etiqueta, bandeira, sinalizadores. Pronto, sinalizadores. Sinalizadores de comunicação como a flag SYN, que solicita o início da conexão. Esse é o início da conexão, esse aqui é o fim da conexão. Então, esse item está correto. Beleza? Então, foi bom eu lembrar, porque vocês têm que lembrar que esse é o início da conexão e o ACK é o fim da conexão, tá? Porque pode cair. Vamos lá. Comparativamente ao IPv4, o IPv6, além de aumentar o endereço de 32 para 128, também aumentou a quantidade de campos no cabeçalho de 7 para 13. Gente, o IPv6 não aumentou, fez foi diminuir, já está errado. 10. Em uma rede que utiliza TCP/IP, quando um computador é conectado à rede pela primeira vez, utiliza-se o protocolo ARP para descobrir o seu endereço de internet. Veja, olha aqui que eu estava falando para vocês. Vocês têm que saber a diferença entre ARP e RARP, que é o reverse, né? Veja, o ARP, ele tem o IP. Ele tem o IP e quer descobrir o MAC. Descobrir o MAC da máquina. Ele já tem o IP da máquina. Só que ele pergunta, quem é a máquina que tem um determinado endereço? Aí ele vai lá e fala, ó, isso sou eu. Beleza? E aqui é o contrário. Aqui tem o MAC e quer descobrir o IP. Então, se você ler a questão, ela está errada. Beleza? Ó, quando o computador é conectado à rede pela primeira vez, beleza, utilize o protocolo ARP para descobrir o seu endereço de internet. Não, para descobrir o endereço MAC. Se fosse RARP, aí estava certo. 11. O ICMP é considerado parte do IP.
mas em termos de arquitetura em camadas, está a camada logo acima do IP, pois mensais e CMP são carregadas dentro do Datagrama. Então seria assim, ó, o que ele quis dizer é isso aqui. Ó. Aqui eu tenho a camada de aplicação. E a gente sabe que aqui dentro tem todos aqueles protocolos da camada de aplicação. Né? Todos aqueles que a gente viu. Dentro dessa camada de aplicação, você tem os protocolos da camada de aplicação. Aí desce um pouquinho, tem o TCP. TCP e o UDP na camada de transporte. Aí desce mais uma vez, tem a camada de internet. Na camada de internet, o principal protocolo é o IP. Os outros que a gente aprendeu estão aqui sendo auxiliares do IP. Por isso que ele fala, ó, o ICMP é considerado parte do IP. É como se o ICMP estivesse aqui dentro. O IP fosse a camada toda e o ICMP está aí. Por quê? Porque ele usa os pacotes IP para mandar a mensagem. Né? Aí ele fala, ó, em termos de arquitetura em camadas, está na camada logo acima do IP. Então é como se tivesse uma camada de ICMP aqui, porque se dá um problema no transporte, ó, aplicação, transporte, aí o transporte deu um problema. Aí o ICMP tem que pegar o pacote IP para mandar uma mensagem falando que teve problema. Então por isso que a questão está correta. 12. O FTP é um protocolo da camada de aplicação do TCP/IP, que utiliza, ó lá, o FTP é um protocolo da camada de aplicação, beleza, que utiliza duas conexões paralelas. Duas conexões, porta 20, porta 21. Aí ele fala, para transferir um arquivo, uma de controle e outra de dados. Controle e dados, tudo bem? 20 e 21. Certo. 13. A camada de rede do TCP/IP suporta o IP, que por sua vez faz o uso de protocolos auxiliares. Estou falando que são protocolos auxiliares do IP. O protocolo auxiliar responsável por fazer a associação entre o endereço lógico e o endereço físico. Ó, entre o endereço lógico, IP, e o endereço físico. Beleza? Então ele vai fazer uma associação do IP, ele sabe o IP e quer descobrir o físico. Porque ele não falou o contrário. Ó. Responsável por fazer o endereço lógico e o físico. Então, ele sabe o IP, ele quer saber o físico, ele quer saber o MAC. Então, aqui, de novo, é o ARP. Nesse aqui é o ARP. O RARP seria o contrário. Se ele soubesse o MAC e quisesse descobrir o IP. 14. No funcionamento normal entre duas redes diferentes, o firewall é o elemento de controle entre elas e trabalha na camada de rede e de transporte da pilha TCP/IP. Na situação precedente, para permitir que o servidor web convencional funcione normalmente em uma rede, que um cliente acesse outra rede passando pelo firewall, a porta padrão para o protocolo de transporte a ser utilizado são. Então ele está falando de quê? Está falando de servidor web, beleza? Servidor web, servidor para páginas, HTTP, certo? Porta 80. Então a gente já sabe que o HTTP está aí. Agora o que ele quer? Ele quer que você associe aqui o HTTP à porta 80. Então pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. E quem transporta no HTTP? SSH, TCP ou UDP? Resposta, letra C, TCP. Né? O UDP não é confiável e SSH não tem nada a ver com camada de transporte. Então a resposta é a letra C. Beleza? 15. A resolução do nome, ou seja, a resolução do domínio, isso aqui é um domínio, para o endereço IP é realizada pelo protocolo de navegação, nada a ver, realizado pelo protocolo DNS. Então esse item aqui também está errado. Beleza? Então viram as informações que nós vimos sobre o protocolo TCP/IP, que é um dos tópicos aí do teu edital, viram que se você pegar a ideia das camadas, saber os protocolos que estão em cada camada, a função de cada camada, você vai matar a questão tranquilo, tá bom? Abraço para vocês, até o próximo tópico.